Pega seu amanhecer, hora do culto. O Jacob e o Carlyle estão conversando e o Carlyle fala: Nossa, se eu pudesse fazer um exame pra entender melhor quais são as necessidades do feto, as coisas talvez seriam mais tranquilas. E o Jacob pensa: Ué, o que, que um filhote de sanguessuga quer? Nisso, eles ouvem o Edward pedindo pra Esme ir ficar com a Bella, porque ele e a Rosalie precisam falar com o Carlyle. Os dois olham pra porta com cara de hã? E o Edward sai da casa, tipo, Carlyle, o Jacob teve uma ideia. O Jacob, hã? Eu? O Edward, em hipótese alguma, quer confessar que ele quer propor isso, porque pra ele isso é monstruoso. Então ele chega no Carlyle, tipo, então, eu tava ouvindo essa conversa com o Jacob, aí, quando você falou das necessidades do feto, o Jacob teve um pensamento que me fez olhar diferente para as coisas. A gente sabe que a gente precisa atender as necessidades da Bella e do feto, mas a gente não pensou na forma certa que o Jacob pensou. Carlyle continua, tipo, eu não tô entendendo. E o Edward, que não quer falar com todas as palavras, ele fica, pensa, Carlyle. Pensa! Nisso, Jacob começa a recapitular todos os pensamentos que ele teve, até que ele pensa naquele pensamento. Filhinha de sanguessuga, quer sanguessugar, e ao mesmo tempo o Carlyle fica, talvez ele queira sanguessugar. O Carlyle fala, você acha que o feto tá com sede? E na hora que ele fala isso, o rosto da Rosalie se acendeu numa possibilidade, sabe? E ela fala, claro, a gente tem que alimentar a Bella da forma como o feto quer ser alimentado. O Carlyle fica, tá, mas a gente vai fazer isso de qual forma? E a Rosalie fala, nós não temos muito tempo, teremos que fazer da forma convencional. Jacob olha pra aquela situação e fica, pera, vocês estão querendo fazer a Bella tomar comida de vampiro? A Rosalie fica, mas foi sua ideia, cachorro. O Jacob fala, mas isso é... E o Edward, monstruoso? Repulsivo? Mas, e se isso ajudá-la? E aí o Jacob fala, tá, e aí vocês vão fazer o quê? Enfiar um canudo goela abaixo dela? O Edward explica que ele pretende perguntar a opinião da Bella antes de fazer qualquer coisa, só que ele foi perguntar pro Carlyle o que ele achava dessa ideia. E a Rosalie fica, se isso for fazer bem pro bebê, nós vamos fazer. Na hora que ela falou bebê, o Jacob entendeu tudo. Ele falou que a palavra bebê saiu de uma forma extremamente melosa da boca dele. E aí ele pensou, então ela tá fazendo tudo isso só pelo bebê? O Edward leu esse pensamento do Jacob e fez. Pensa que ela faria qualquer coisa pelo bebê, inclusive colocar um cano goela abaixo da Bella, porque ela tá assim pra Bella. Se a Bella for de base, melhor, porque aí ela assume o bebê. E o Edward fica, a Rosalie, que tá quase saltitando, fala, Carlyle, vamos, Carlyle. E o Carlyle, vamos perguntar pra Bella. Num piscar de olhos, todos os vampiros desapareceram, o Jacob começou a entrar na casa. E ele tava subindo bem devagar, porque ele sabia que assim que ele visse a Bella, aquele vício dele voltaria, e depois, cada minuto longe dela seria mais difícil. Ele chega lá onde a Bella tá, ele repara que toda a mobília foi afastada pra colocar as coisas hospitalares, e a Bella em cima das coisas hospitalares. E a Bella praticamente parece que não tá mais viva, a não ser por pouquíssimos movimentos que ela tá fazendo, e quando ela vê aquela agitação, um monte de vampiro voando de um lado pro outro, ela tenta proteger a barriga dela de alguma forma. A Bella fica, o que aconteceu? E aí o Edward fala, o Jacob teve uma ideia. E o Jacob, não, me deixa fora disso. O Carlyle explica que não será agradável, e a Rosalie, mas vai ajudar o bebê. E a Bella fica, não vai ser agradável? E olha pro acesso que tá alimentando ela, ou pelo menos tentando alimentar. E eles ficam, então, Bella, na verdade vai ser um pouquinho pior. O Edward começa, Bella, amor, nós vamos pedir pra você fazer uma coisa monstruosa. E ela fica preocupada, falando, o quê? E o Carlyle explica, então, a gente acha que o apetite do feto é mais próximo do nosso do que o do seu. E a Bella fica, a gente até poderia melhorar o sabor, mas como o seu estado tá piorando muito rápido, a gente não tem tempo em pensar em receitinhas pra fazer. Não tinha TikTok na época. E ela conclui falando, tá, então eu vou ter que beber. Ela, bom, pelo menos eu estarei treinando pro futuro. Ela, quase indo de base, fala, e aí, quem é que vai me trazer um urso pardo? Eles falam, então, lembra que a gente falou pra você que nós somos vegetarianos? E a nossa alimentação é muito mais próxima de tofu? Talvez não dê tempo de a gente testar uma alternativa. Você vai ter que tomar comida de vampiro de humano. O Edward fala, se o feto quer comida de vampiro, ele não quer comida de vampiro vegetariana. Ele quer uma comida de vampiro
humana. E a Rosalie não pensa nisso, Bella, não fará diferença pra você. E ela, mas quem... E olha pro Jacob. E o Jacob, eu não sou o seu doador, não. Além disso, nem humano eu sou. E aí a Rosalie fala, calma, nós preparamos um estoque de O negativo pra você e esperamos que seja o seu sabor favorito pra alimentar você e o filhotinho. E a Bella fala, bom, se eu tô morrendo de fome, imagino ele. Ah, eles ainda acham que é menino, eles ainda não fizeram chá revelação. Ela fala, vamos lá, meu primeiro ato de vampira.